homem olha para o mar com fascínio e terror. O mar era um inimigo cheio de mistérios, um território desconhecido sem mapas, cheio de tempestades que engoliam navios inteiros, com criaturas desconhecidas que aterrorizavam os marinheiros. E horizontes que pareciam não ter fim. Cada viagem era um teste de coragem, astúcia e resistência, e a morte espreitava em cada onda. No século XV, a humanidade ousou desafiar o impossível, atravessar mares que ninguém sabia medir, explorar territórios que ninguém sabia se existiam, e contornar o desconhecido usando apenas estrelas e bússolas. O novo mundo não era apenas uma terra desconhecida, era um horizonte que testava os limites da coragem humana. Era um oceano de incertezas, onde a ganância e medo guiavam cada decisão. Ali, o mundo antigo colidia com o impossível, e a humanidade aprenderia a medir o imensurável, dobrar o oceano e reescrever o destino do planeta. No vídeo de hoje, você entenderá a história das grandes navegações que levará Portugal a encontrar o nosso Brasil. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as grandes navegações, só que focado na perspectiva portuguesa, basicamente começando pelo momento em que eles criam as grandes caravelas e os naus, até o momento em que chegam aqui no Brasil. Mas antes, é claro, que possamos iniciar mais uma história, eu venho pedir a todos que, por favor, deixem o seu like, compartilhe e se inscreva, sobretudo se curtirem o vídeo, ok? Fazendo isso, vocês me incentivam a continuar produzindo cada vez mais. E vamos começar. Capítulo 1 – O mundo antes das grandes navegações. Imagine um continente inteiro à deriva, sem impérios, sem reis, sem estados e sem leis. O caos era a única regra. Estamos na Idade Média, mais precisamente no final dela, indo praticamente na Idade Moderna. Naquele tempo, o Império Romano caiu, e quando a sua queda aconteceu, toda a Europa mergulhou no caos. Sendo assim, a única força, a única instituição capaz de manter algo próximo da ordem era a Igreja Católica. A Igreja Católica não só dizia quem nascia e quem morria, ela também celebrava os casamentos. Ela contabilizava os nascidos e os mortos, e dizia aquilo que era certo e errado. Além do mais, ela mantinha a ordem com seu braço religioso, político e até militar. E o povo os respeitava, afinal de contas não havia nenhuma outra visão de mundo, além, é claro, daquela que a igreja apresentava. E, para piorar, a maioria esmagadora dos europeus eram analfabetos, ou seja, não sabiam ler, não sabiam escrever. E assim, a igreja controlava a informação, e quem controla a informação, controla a sociedade. Quando a monarquia, quando os reis surgiram, parecia que iria haver uma espécie de separação de poderes. Agora, supostamente, o rei iria ficar com o controle da política e a igreja iria comandar a religião. Entretanto, nesse tempo, era essencial que a cruz e a coroa andassem juntas, porque um dependia do outro para coexistirem e se manterem fortes. Por exemplo, o rei só era respeitado pela sua população se a igreja legitimasse o poder dele, se a igreja dissesse para o povo que ele era o rei porque Deus quis. E o mesmo ocorria com a igreja. A igreja só se mantinha forte e influente porque o rei deixava. Do contrário, o rei poderia ir até lá com seu exército e acabar com tudo. Ou seja, os dois dependiam um do outro para existirem. E agora, os dois vão inaugurar uma nova era da humanidade. O tempo das grandes navegações. Esse é o tempo do capitalismo mercantil, a primeira fase do modelo econômico que vivemos ainda nos dias de hoje. A fase do capitalismo mercantil tem o foco no comércio, na compra e venda de produtos, na troca que move cidades, portos e impérios. Agora o dinheiro vai começar a se desenvolver, e vai se desenvolver de tamanha forma que vai passar a ser tão forte
quanto a própria fé dos europeus. Naquele tempo, a Península Ibérica era formada por Portugal, Reino de Castela, Aragão, Navarro e Granada. A Espanha ainda não existia. No final do século XIV, o rei português morreu e não deixou herdeiros. Castela tentou anexar Portugal. Se isso tivesse ocorrido, Portugal deixaria de existir como um reino independente. Mas em 1385, sob a liderança de Dom João, mestre de Avis, Portugal derrotou Castela na Batalha de Agiu-Barrota e garantiu sua independência. Assim começaria a dinastia de Avis. Essa vitória trouxe algo essencial a Portugal: estabilidade. Portugal conquistou estabilidade política e social antes que outros países e reinos europeus. Foi essa estabilidade que os fez iniciar o processo das grandes navegações ou a era dos descobrimentos. Tudo isso enquanto outros países brigavam interna e externamente. A base do que seria a Espanha surgiu somente em 1469, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Esse casamento uniu politicamente os dois reinos mais poderosos da península. Em 1492, os reis católicos conquistaram Granada, o último reino muçulmano da região. Isso, praticamente toda a Península Ibérica passou ao controle cristão, uma prioridade católica. A partir dessa união e da vitória de Granada, nasce o que chamamos de Espanha, agora forte, centralizada e pronta para disputar o poder no Atlântico. Mas por que houveram as grandes navegações? Primeiro, porque a Europa precisava de mais ouro e prata para cunhar moedas e manter o seu comércio ativo. 2. Porque a fé cristã, porque a Igreja Católica queria cristianizar o mundo. Na época, a Igreja vivia uma espécie de guerra religiosa contra os pagãos. Tanto que naquele tempo, os muçulmanos haviam invadido a Península Ibérica, que é aquela região da Europa onde fica Portugal e Espanha. E eles basicamente ficaram ali por muito tempo. A igreja morria de medo do domínio desses caras e do domínio de outras religiões. A Igreja Católica queria manter toda a Europa católica e, no futuro, quem sabe o mundo. E terceiro, a busca incessante por especiarias. E quando eu digo especiarias, gente, eu me refiro a coisas como pimenta do reino, cravo da Índia, noz moscada, canela, gengibre, açafrão e até açúcar. Tudo isso era muito raro na Europa e custava uma fortuna. E custava tão caro que os únicos capazes de comprar eram os nobres e às vezes nem eles, às vezes só o rei. Então surgem duas perguntas. Por que não plantar as especiarias na Europa, ao invés de se jogar num barco e se jogar num oceano que ninguém conhece? A resposta é muito simples. Porque não dava. Não dava para se fazer isso porque o clima europeu era muito frio. Essas especiarias não suportavam o clima invernal europeu. Elas precisavam de um ambiente tropical. E na época, a tecnologia agrícola era muito limitada. Então não dava para contornar o problema. E segundo, por que atravessar os oceanos por conta de temperos? Na época, gente, não havia geladeiras ou métodos de conservação modernos. Ou seja, a comida dos europeus em geral estragava. O gosto ficava ruim, o cheiro ficava terrível. As especiarias em questão basicamente mascaravam o gosto e o cheiro ruim, tornando a comida suportável e às vezes até desejável. Para piorar, muitas dessas especiarias ficaram tão caras e tão raras na Europa que agora elas vão se tornar símbolos de status. Por exemplo, um nobre com os dentes cariados e empretejados por conta do consumo de açúcar era visto como um símbolo de sucesso social e econômico. Era uma pessoa extremamente respeitada. E esse sinal de respeito foi tão forte que na época levou muitos pobres que não tinham ideia de como era o açúcar a pintarem os dentes de preto com carvão para conseguirem o mesmo respeito. Além do mais, muitas dessas especiarias serviam para se produzir perfumes. Tudo isso só era reservado para a parcela da população que podia pagar, os nobres e o rei. Agora, a massa trabalhadora, os europeus como um povo em geral, bom, a estes só restavam sonhar com os sabores do Oriente.
Coisas que você compra no mercadinho hoje e paga uma mixaria, já foi o sonho de consumo de nobres e até reis. Você aí de casa consome muito mais açúcar do que um rei consumia no século XV, XVI e XVII. E pior, milhões de europeus pobres morreram sem conhecer as especiarias, sem conhecer coisas básicas como o açúcar, coisas que a gente consome diariamente e muitas vezes não dá valor. Na época, a única forma que os europeus tinham de conseguir essas especiarias era entrando em contato com as Índias. E as Índias é o termo que se refere ao continente asiático na maioria dos livros de história brasileiros. Na verdade, para a maioria dos europeus, depois do Oriente Médio era tudo Índias. Porém, havia um grande obstáculo. Quem controlava o monopólio de especiarias eram os árabes. E estes mercadores eram muito inteligentes e mantinham segredo sobre como cultivavam e como produziam aquelas especiarias, o que na prática fazia com que os europeus ficassem dependentes deles. E, pior, o preço era muito alto, mas ou pagava ou ficava sem. E para piorar, a maioria dessas especiarias chegavam de forma terrestre. Então tinha que se sair da Ásia e ir para a Europa, distribuindo em cada país que comprou. E para piorar, cada povo na Ásia servia aqui como uma espécie de barreira alfandegária. Cada um desses povos cobrava uma espécie de pedágio, de imposto. Ou seja, no final, lá no destino, as especiarias ficaram muito mais caras do que elas já eram. Ou seja, era muito caro, gente. Era ridiculamente caro. Só que tava indo, ainda dava pra ir, apesar de ser absurdo. Só que tudo mudou em 1453, porque nesse tempo a Constantinopla caiu na mão dos turcos otomanos. E os otomanos, que não eram tontos nem nada, fecharam a maior parte das rotas terrestres comerciais. E as poucas que ficaram abertas, custava-se uma fortuna para se passar. Aí a Europa viu que não dava mais. Pagar por aquilo era inviável, levaria impérios inteiros à falência. Sendo assim, a grande ideia: vamos ter que buscar nós mesmos pelo mar. As grandes navegações exigiram um custo absurdo, quase monumental. Por isso, várias camadas da sociedade europeia tiveram que contribuir para que tudo isso fosse possível. O principal investidor eram os reis. Logo depois, a Ordem de Cristo, que era o braço militar e armado da Igreja Católica. Depois vinham os investidores privados, os burgueses e depois alguns banqueiros, sobretudo banqueiros holandeses e alemães. Nesse período, Portugal desenvolveu as caravelas e os naus. Naus, para quem não sabe, são barcos muito parecidos com as caravelas, só que a grande diferença é que eles são ridiculamente maiores. Nesse tempo, esses barcos tinham o objetivo de ir até as Índias e voltar com as especiarias. E nesse tempo, Portugal tentou refazer o único caminho que eles já conheciam para ir até as Índias. Basicamente, ir em direção ao Mediterrâneo e chegar até as Índias. Só que agora não dava mais. Isso porque as cidades e estados italianos, que eram meio que reinos independentes, fizeram um acordo com os árabes. Agora, ninguém passa por ali, a menos, é claro, que paguem os italianos. E eles cobravam uma fortuna, assim como os árabes e os seus parceiros comerciais. E quem tentava passar sem pagar, levava chumbo. Capítulo 2. Supremacia naval portuguesa. Nessa época, tanto os naus quanto as caravelas eram basicamente transporte comum. Agora Portugal vai ver que havia uma necessidade militar e vai converter esses barcos em verdadeiros maquinários de guerra. Vão encorpar essas embarcações com artilharia pesada. Na época, o auge da tecnologia eram os canhões, que na prática transformavam navios comuns em fortalezas flutuantes. Nesse caso, o nau era o grande meio de transporte e também o grande motor, o grande tanque de guerra. Já as caravelas eram mais usadas para reconhecimento, descobrir rotas ou ver se a rota em questão que estão seguindo é um local seguro antes que os barcos de fato venham, e às vezes as caravelas poderiam ser usadas para combate rápido. E enquanto a Europa tremia de medo com o mar desconhecido, Portugal quis se arriscar. O marco inicial e simbólico de toda essa ambição ocorreu no ano de 1415, quando os portugueses conquistaram uma cidade africana chamada Ceuta. A partir dali, os portugueses começaram a controlar o Estreito de Gibraltar, que era basicamente o ponto mais próximo entre Europa e África, que dava ali mais ou menos uns 14 quilômetros de distância.
Com isso, os portugueses começaram a ter poder sobre a região e ditavam quem passava e quem ficava. A partir desse poder, Portugal começou a planejar em como fazer as suas voltas para a Índia. Entretanto, havia-se um grande problema. Os navegadores da época tinham muito medo de navegar sem o litoral, tinham medo de se jogar no mar aberto e ir parar num ponto do mundo em que eles não conheciam. Falava-se na época de krakens e leviatãs, monstros capazes de esmagar navios inteiros como brinquedos. Falava-se de sereias que enfeitiçavam os homens para arrastá-los à morte. Falava-se de mares envenenados, onde águas matavam mais rápido do que a fome. E o medo supremo, navegar longe demais e ir parar no fim do mundo. Por isso, os portugueses adotaram a técnica de cabotagem. Essa técnica consistia em contornar o litoral, mas sempre mantendo a terra firme à vista, avançando passo a passo e conquistando cada vez mais terras, mas nunca se entregando ao mar aberto. Um dos maiores desafios da época, sobretudo para os portugueses, foi o Cabo do Bojador, que ficava ali no Saara Ocidental e que servia quase como uma espécie de muro psicológico e geográfico para os portugueses. Na época, haviam-se lendas sobre esse local que dizia que haviam monstros e águas tão quentes que ferveria o corpo de qualquer um que caísse nelas. E havia um certo fundo de verdade nisso. O Cabo do Bojador realmente era um local hostil, sobretudo porque a região era cercado por bancos de areia submersos. Era cercado por correntes violentas e ventos constantes, que na prática poderiam fazer com que qualquer embarcação frágil virasse e matasse todos afogado. Mas em 1434, o navegador português Gil Eanes, sob ordens do rei Dom Henrique, conseguiu contornar o cabo. Portugal, que já havia conquistado Ceuta e o Estreito de Gibraltar, agora havia dominado o famoso Cabo do Bojador. Ao voltar, os marinheiros repassavam suas experiências a outros marinheiros. Os marinheiros contavam, são águas turbulentas sim, mas não há monstros. Ou seja, cada nova descoberta gerava-se mais e mais coragem para se descobrir ainda mais. Eles descobriam também que o mundo não era um local infernal como eles pensavam. Não havia-se monstros marinhos espalhados pelos oceanos. E se na Guerra Fria os heróis eram os astronautas, que eram aqueles homens e mulheres arremessados ao espaço assustador, aqui, no tempo das grandes navegações, os grandes heróis são os navegadores. São os marinheiros, os capitães, aqueles homens que encaravam o desconhecido absoluto, que encaravam os mares sem mapas, os monstros imaginados e a morte espreita no horizonte. E quando retornavam, se fossem capazes de retornar com os porões abarrotados de especiarias, era festa por dias. Os caras voltavam como heróis, como lendas vivas. Só que ali por volta de 1469, mais ou menos, Portugal e Espanha entraram em guerra pelo controle do Atlântico. Para resolver isso, foi proposto o Acordo de Alcaçovas, a primeira tentativa de dividir o Oceano Atlântico entre Portugal e Espanha. Portugal ficava com o controle da costa da África, das Ilhas Açores e de tudo que estivesse ao sul das Canárias. E lá eles começaram a plantar cana-de-açúcar e a escravizar. Já a Espanha, por sua vez, iria dominar as Ilhas Canárias para fazer a mesma coisa que Portugal. Mas se o Cabo do Bojador era temido, algo além dele era muito pior. O famoso Cabo das Tormentas. Um local cruel, escuro, cheio de tempestades terríveis. Navegar por ali era basicamente um suicídio. Entretanto, em 1488, Portugal fez história, pois o navegador português Bartolomeu Dias, a mando do rei Dom João II, conseguiu contornar o terrível Cabo das Tormentas. E como ele conseguiu? Bom, há alguns minutos atrás eu expliquei para vocês a técnica de cabotagem, De ficar ali, e nunca perder a terra firme de vista. Basicamente, o Bartolomeu Dias fez o oposto disso, que mesmo com o sucesso de Bartolomeu Dias, a maioria dos marinheiros de toda a Europa não tinham coragem de ir para aquele local. Foi aí que o rei Dom João II teve uma ideia genial, mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, quase como se o novo nome pudesse apagar o medo e a fama assustadora do local. E o Bartolomeu Dias trouxe as suas técnicas que eram para ser ensinadas a outros portugueses. Só para constar, essas técnicas eram segredos de Estado, era guardado a 7 chaves. Outros países, como a Espanha, por exemplo, jamais poderiam saber.
Embora Portugal estivesse fazendo história, ela ainda se encontrava no mesmo problema. Eles ainda não haviam conseguido chegar às Índias. E na época, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo vai até Portugal e oferece um plano de como Portugal poderia chegar até as Índias. Entretanto, o plano dele era visto como radical demais e foi rejeitado pelos portugueses. Sob essa ótica, a Espanha queria participar da corrida marítima. Queriam descobrir novas rotas, descobrir os seus comércios, sabe? Expandir os seus horizontes. Entretanto, como é que vão fazer isso, se de um lado tem os italianos e do outro lado tem os portugueses impedindo? Nessa situação que a Espanha se encontra, completamente desesperada, e aí o Colombo aparece com o seu plano. O plano de Cristóvão Colombo consistia em chegar ao leste, onde ficava a Ásia, navegando para o oeste, cruzando o Oceano Atlântico. Basicamente, o cara queria dar uma volta ao mundo. Capítulo 3. A descoberta de um novo mundo. Em 3 de agosto de 1492, Cristóvão Colombo sai da Espanha com 3 grandes navios, Nina, Santa Maria e Pinta. Levaram cerca de 36 dias para chegar ao destino, só que não chegaram às Índias. Ele chegou no continente americano, mais precisamente no dia 12 de outubro de 1492. Mais precisamente na região do Caribe, ali na América Central, ali nas Bahamas. Mas se foi Cristóvão Colombo que descobriu a América, por que o continente não se chama Colômbia, né? Por que não se chama continente colombiano? Bom, porque o próprio Colombo nunca oficializou isso como descoberta. Tanto que o mesmo morreu acreditando que esteve nas Índias, quando na verdade ele nunca chegou lá. Anos depois que a Espanha mandou um outro navegador chamado Américo Vespúcio aqui, que constatou que essas terras não eram a Índia, era um outro local desconhecido. Por conta dele, cartógrafos e navegadores europeus, sobretudo espanhóis e portugueses, batizaram o Novo Mundo de América, em sua homenagem. Só para constar, dizer descobrimento é muito errado, porque dá a entender de que esse era um local inabitável, que não havia pessoas aqui. O que é mentira, porque esse continente era totalmente habitado por várias tribos indígenas, que viviam aqui há milhares de anos. Depois que o Américo veio aqui, a Espanha anunciou à Europa que havia descoberto um novo mundo. E por que a Espanha anunciou sua descoberta? Porque naquele tempo, dizer que havia descoberto algo era o mesmo que dizer eu achei, é meu, ponto, acabou. Na lógica europeia, funcionava assim. Se não tem nenhum rei cristão aqui, e se o povo que ocupa não é armado, logo mais nós podemos e vamos ocupar o território. Só que Portugal diz não, eles exigem a divisão do Novo Mundo. Na época, a Espanha queria ficar com toda a América para ela. Entretanto, não dava, e ela teve que abrir mão. Porque na época, a Espanha estava militarmente e economicamente frágil, porque havia lutado contra os muçulmanos, contra a invasão dos muçulmanos na Península Ibérica. Para piorar, esta muito provavelmente seria uma guerra marítima, e eles estariam lutando contra Portugal, que na época era a maior potência marítima do mundo. Ou seja, não dividir o mundo com Portugal levaria a uma guerra que a Espanha muito provavelmente perderia. Foi então que em 1493 surgiu a Bula Papal Intercoetera, que basicamente tinha o objetivo de dividir o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Mas por que o Papa fez isso? Bom, primeiro que intermediar um conflito político era meio que responsabilidade da Igreja se ela continuasse querendo ser relevante. Segundo, tanto Portugal quanto Espanha eram 2 reinos cristãos, e eles brigando não era interessante para a Igreja, sobretudo porque isso diminuía o poder da Igreja e poderia fazer com que os muçulmanos retornassem. E na época, um outro grupo de cristãos estava crescendo na Europa, os protestantes. Ou seja, era vital para a Igreja Católica que esses 2 reinos não entrassem em guerra. E esse primeiro acordo consistia em pegar a ilha do Cabo Verde e traçar uma linha imaginária de 100 léguas ultramarinas. Tudo que ficava a oeste da linha traçada a partir de Cabo Verde pertencia à Espanha, e tudo que ficasse a leste da linha seria de Portugal. Só que Portugal não assinou a Intercoetera, basicamente por considerar que aquele tratado lhe dava muitas poucas terras. Então exigiram um novo com a Espanha, e assim surgiu o famoso Tratado de Tordesilhas. O famoso tratado que faz qualquer criança ou adolescente brasileiro entrar em coma de tanto tédio só de ouvir o nome.
O novo contrato vai dizer que Portugal vai ter as 370 léguas ultramarinas do Novo Mundo. E isso foi muito importante, porque se Portugal tivesse assinado o acordo original, o Intercoetera, teriam ficado apenas com 100 léguas. Teriam pegado um pedaço muito pequeno do Novo Mundo. Então como é que eles sabiam que deveriam pedir mais? Há quem apoie que os portugueses tinham técnicas de navegação que lhes permitia saber se haviam terras expressivas no sul do Novo Mundo. Entretanto, há quem discorde. Muitos parecem acreditar na teoria do Duarte Pacheco Pereira. Pode ser verdade? Pode, mas pode também não ser. Duarte Pacheco Pereira foi um navegador e um militar muito experiente de Portugal, e fez diversas missões a serviço do rei português, e a maioria delas fez com sucesso. Fez muitas viagens ao Atlântico Sul, das quais descreve em seu livro, O Esmeraldo de Cito Orbis. Nesse livro, ele declarou que encontrou terras expressivas no sul do Novo Mundo. Terras essas que eram muito grandes, muito coloridas, sabe, que tinha madeiras fortes. O mesmo parece estar fazendo uma menção ao Brasil. Só que os detalhes que ele escreve em seu livro não são suficientemente ricos para que a gente diga se é ou não no Brasil. Essa teoria sustenta que o rei português tinha enviado o Pacheco aqui antes que eles pudessem assinar a Intercoetera, e que o Pacheco teria retornado às pressas para alertar a coroa portuguesa de que se eles fizessem isso, eles iriam se ferrar. Mais uma vez, isso é apenas uma teoria. É bem fundamentada? Sim. Tem historiadores sérios que apoiam ela? Também. Só que ainda assim é só uma teoria. E se isso se provar uma verdade em algum ponto da história, bom, então isso pode causar até um incidente diplomático entre as duas nações ibéricas. Porque Portugal teria, sei lá, feito os espanhóis de trouxas. Capítulo 4. Cabral e o Brasil. O Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal no dia 9 de março de 1500 e simplesmente partiu com a maior esquadra que Portugal já havia mandado em toda a sua história, pelo menos até então. Eram cerca de 13 navios, 9 naus, 3 caravelas e uma naveta, contando aí com cerca de 1.500 homens. Ele chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500. A informação que temos hoje, que é ensinada nas escolas, nas faculdades e nas instituições de ensino brasileiras, é que ele foi o primeiro europeu moderno a chegar aqui. Sendo assim, a resposta certa de quem descobriu o país deve ser entendida como a de Cabral. Então, continue usando ele em provas e vestibulares. Isso é ensinado nas instituições de ensino brasileiras, não exatamente porque foi ele quem descobriu, porque foi ele quem esteve aqui, e sim porque foi ele o primeiro que veio aqui e oficializou a sua descoberta. E a historiografia trabalha com dados concretos e não com teorias, mesmo que elas sejam muito plausíveis. Então não importa se você acredita numa teoria que tenha 99% de chance de ser certa, sobretudo quando o padrão da história é ter 100%. Mas se essa teoria que eu acabei de citar a vocês estiver correta e a gente continuar a colocar ela no contexto da história brasileira, bom, ela ainda faz um certo sentido. Nesse caso, Portugal realmente não poderia nunca dizer que o Pacheco foi quem descobriu o Brasil. Exatamente porque se eles assumissem isso, iriam assumir que tinham desrespeitado o tratado, que haviam espionado essas terras antes. Isso teria feito com que a Espanha anulasse o contrato e uma guerra teria acontecido entre as duas nações. E hoje há todo tipo de gente, há todo tipo de historiador formado e sério, que acredita que foram os franceses quem chegaram primeiro. Muitos historiadores, inclusive, apoiam que foi um espanhol chamado Vicente Yanes Pizón quem havia descoberto o Brasil. O mesmo era comandante da caravela Nina, da frota de Colombo. E claro, também há quem acredite no Cabral, enfim, há teorias de montes. Mas uma coisa que a gente sabe que rolou, que aconteceu mesmo, com 100% de certeza, foi que Portugal disse publicamente ao mundo que descobriu o Brasil por acaso. Disseram na época que a missão deles era ir até as Índias, mais especificamente em Calicut, e que aí, por conta de uma tempestade, vieram parar coincidentemente nas terras do Novo Mundo. Isso é mentira, e todos os historiadores hoje parecem concordar, sobretudo os brasileiros. E veja bem por que é mentira. Os portugueses eram, na época, os maiores navegadores da Terra. Eles eram muito experientes e, de nenhuma forma, cometeriam um erro tão bobo quanto esse. É juvenil acreditar que eles, querendo ir para a Índia, iriam parar aqui no Brasil, sabe? Não tem o menor sentido isso.
Sendo assim, dá pra gente considerar com 100% de certeza que a missão original de Cabral era ir até o Brasil e depois ir pra Índia. Sobretudo porque, na época, várias potências europeias já questionavam a legalidade do Acordo de Tordesilhas, né? Do acordo ali que dividia as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Sendo assim, dizer que foi ao acaso era uma aposta muito mais segura, porque o Tratado de Tordesilhas já não era respeitado na Europa. Então, se os europeus soubessem que esse tratado deu a Portugal um território do tamanho do Brasil, ou metade dele que fosse, gente, os caras iriam atacar isso aqui no mesmo ano. Na prática, dizer que foi por acaso não foi só uma mentira portuguesa, foi uma estratégia portuguesa para ganhar-se tempo. Primeiro, tempo para que os portugueses pudessem registrar a posse juridicamente do Brasil sem que houvesse uma invasão em massa da Europa. Mas, sobretudo, tempo para que eles pudessem colonizar, mas sobretudo proteger a colônia antes que novas nações europeias chegassem. E veja bem, a pergunta aqui não é se eles vão vir, e sim quando vão vir. E de fato, a profecia se cumpriu, porque anos depois a França e a Holanda invadiram o Brasil. E vou te falar, nem precisavam chegar aqui de forma oficial, bastava se legalizar a pirataria ou mandar uma empresa, como as Índias Ocidentais. E aqui vai uma curiosidade bem interessante. Muita gente se pergunta por que o Cabral veio com uma esquadra tão grande, né? Por que ele veio com a maior de toda a história portuguesa? Bom, isso aconteceu por conta do ocorrido com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama foi aquele herói português, aquele navegador que conseguiu achar o caminho até as Índias. Bom, quando ele chegou até as Índias, ele não foi bem recebido. Muito pelo contrário. Eles tentaram dar presentes, mas os indianos não gostaram dos portugueses. Inclusive, o próprio Vasco da Gama e muitos de seus homens foram presos. O Gama teve muita sorte de poder retornar. Ou seja, o Cabral veio para o Brasil muito bem armado, por causa dos nativos serem hostis. E para piorar, Portugal não tinha intenção alguma de respeitar o Tratado de Tordesilhas desde o início. Tanto que, conforme o tempo se passava, eles iam tomando cada vez mais espaço das terras do Novo Mundo, certo? Iam desrespeitando os limites deles. E desrespeitaram tanto que chegaram ao tamanho atual do Brasil, que chegaram a um tamanho de praticamente toda a Europa, que na verdade era muito maior do que é hoje, né? Já que naquele tempo o Uruguai era parte do Brasil. Como era o dia a dia e os desafios e os perigos que os portugueses enfrentavam nas grandes navegações? A vida nos mares era infernal. Por isso, esqueça tudo o que você viu em Piratas do Caribe, tudo o que você viu em filmes de aventura e fábulas e historinhas. A vida era outra, era muito pior. Primeiro, doenças e higiene precária. Naquele tempo, os navios eram infestados de doença e a higiene era inexistente. Os caras não tomavam banho e dificilmente escovavam os dentes. Doenças se espalhavam rapidamente. Naquele tempo, o escorbuto era uma grande praga, era a chamada peste dos mares. Ela basicamente é causada por falta de vitamina C e o corpo humano não produz vitamina C naturalmente. A vitamina C é essencial para a produção de colágeno no nosso corpo. E para quem não sabe, o colágeno basicamente assume a forma de uma cola que une os tecidos humanos. Ou seja, sem ele, você desmancha. Na época, os marinheiros relatavam percas de dentes, gengiva sangrando e fraqueza extrema. Além disso, haviam febres, disenterias e infecções em ferimentos comuns. Segundo, a comida era escassa, pouca nutritiva e até contaminada. O alimento base era um pão duro que era assado constantemente para durar mais. E ele era tão assado que ele passava de pão para virar um biscoito horrível. E com o tempo, isso ficava infestado de gorgulhos e larvas. E era tão ruim que esses marinheiros preferiam comer no escuro para não verem aqueles bichos no alimento e não passarem mal e não vomitarem. Ou seja, era uma alimentação muito pobre, praticamente sem nenhum valor nutricional. Para piorar, a água também era contaminada, mas você tinha que tomar, porque era a única água doce disponível. Irônico, né? Estar no oceano, imerso em água e correr o risco de morrer de sede. Na prática, ou você se arriscava e consumia aquele alimento contaminado e talvez não morresse, ou você não consumia nada e tinha certeza da morte.
3. Trabalho exaustivo. Naquele tempo, para se manter uma caravela ou um nau funcionando, era necessário que os marinheiros trabalhassem 12, 16, às vezes 18 horas por dia. Tudo isso era rotina todo santo dia. Para piorar, castigos físicos eram muito comuns e eram distribuídos, ainda que você não tivesse feito de propósito. O capitão era a grande figura de autoridade e poder no navio. Ele jamais poderia ser desrespeitado, e se fosse, você era preso ou podia ser morto ou jogado no mar. E ele era o grande responsável pela embarcação. Ele respondia por tudo o que acontecia. E se o barco em que você estivesse retornasse para o país de origem de mãos abanando, era o capitão que respondia. O mesmo poderia ser preso ou executado pelo seu fracasso, ainda que ele não tivesse culpa alguma. E quarto, perigos constantes, tempestades, naufrágios, ataques de piratas, mapas antigos ou bússolas pouco precisas, que na prática transformavam cada viagem em uma situação de vida ou morte. Quinto, isolamento psicológico. Os marinheiros frequentemente sentiam medo, monotonia, fome, impotência, depressão e ansiedade. As viagens realmente importantes eram sempre viagens muito longas. Os caras ficavam isolados e muitas vezes enlouqueciam nos barcos. Só para você ter uma noção, em média, morria-se de 20 a 50% de toda a população de um navio desses. Um exemplo clássico disso, gente, foi o que aconteceu com o navio de Vasco da Gama. O cara saiu com 170 homens e retornou com 55. Ou seja, a maioria morreu. Nunca houve um interesse antropológico acadêmico por parte de Portugal em estudar os povos nativos do território que viria a ser o Brasil. É preciso ter ciência que os objetivos primários de Portugal com o Brasil eram econômicos. O Brasil não era visto como uma terra para se ter conhecimento ou então contato cultural, mas como um projeto de expansão de capital e exploração massiva de recursos naturais. Por isso, Portugal não só agiu estrategicamente com a Espanha, mas agiu de forma estratégica para explorar massivamente o Brasil. O Brasil era mais um projeto do capitalismo que se desenvolvia de forma acelerada. E admitir isso não é ser ideológico ou moralista, é a verdade. E, historicamente, o próprio capitalismo aliado à colônia brasileira produziu coisas selvagens como, por exemplo, escravidão de indígenas, escravidão de africanos, violência física, violência sexual, degradação ambiental e, claro, milhões de mortos. Tudo isso visando benefícios e poder econômico para a coroa portuguesa. Tudo isso por um punhado de metal dourado, madeira e açúcar. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se foi o caso, por favor, deixem o like, compartilhe e se inscreva. É nóis. E fui!